O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Eu achava que quando morresse ia ser só o fim, um apagar de luzes, um nada. Mas eu estava errado. Meu corpo falhou, o ar sumiu e de repente eu estava caindo. Mas não era uma queda normal. Era como se eu tivesse sido puxado por algo invisível, descendo cada vez mais rápido, num buraco sem fim. O desespero tomou conta e aí eu bati. Quando eu tentei me levantar, eu percebi onde eu estava. O cheiro era insuportável, um fedor de carne podre e enxofre queimado. O calor ardia, mas não era um fogo que dava para ver. Era como se viesse de dentro da própria alma. E os gritos, Deus, os gritos, gente chorando, berrando, chamando por socorro, mas ninguém ajudava. Ninguém nem olhava. Eram só sombras se debatendo, sofrendo sem parar. E então eu vi olhos vermelhos no escuro e um peso esmagador sobre meu peito. Um medo que não dá para explicar. Era como se eu já soubesse quem era antes mesmo de eu ver o seu rosto. Era o diabo. Ele não falava, mas eu entendia. Ele me mostrava coisas, minha vida passando diante dos meus olhos, mas tudo distorcido. Minha esposa chorando sobre o meu corpo morto, mas ao invés de lamentar, ela ria. Minhas filhas crescendo sem mim, mas felizes, mas como se eu nunca tivesse feito falta. Ele ria e ria da minha dor. Aí vieram as mentiras. Ele me fez ver que nunca fui amado, que minha família nunca se importou comigo, que eu estava ali porque Deus nunca quis saber de mim. Era como se cada pensamento ruim que eu já tive estivesse sendo gritado dentro da minha cabeça. Mas não era só ouvir, eu sentia. Eu sentia a dor da rejeição, o desespero de não ser lembrado. Era como se tudo o que eu mais temia tivesse se tornado real. O tempo não existia, não tinha pausa, não tinha descanso. Cada imagem, cada tortura mental se repetia sem parar. O diabo sabia exatamente como me esmagar, como fazer que eu desistisse de tudo, até da minha própria existência. Aqui na Terra, a gente sempre acha que pode recomeçar, mas lá não tem recomeço. Lá só tem sofrimento e mentira. O pecado sempre promete prazer, mas o que ele dá no fim é a prisão. E eu estava preso. Mas foi no pior momento, quando eu já não tinha mais força para resistir, que algo aconteceu. Uma luz, uma força me puxando de volta. Rápido como um raio, cortando o escuro. Eu gritei e então eu acordei. Eu estava vivo, eu estava de volta. Se Deus não tivesse me arrancado dali, eu estaria perdido para sempre. O inferno não é brincadeira, o diabo não é um mito. E se você acha que tem tempo para acertar sua vida depois, meu amigo, e se não tiver, deixa eu te contar com detalhes como tudo aconteceu. Eu nasci num lar cristão. Pelo menos era isso que a gente dizia. Minha mãe ia na igreja, meu pai falava de Deus de vez em quando, mas a verdade é que era tudo da boca para fora. A gente orava na hora das refeições, mas ninguém ensinava o que significava ter um relacionamento com Deus. A Bíblia ficava aberta na sala, mas ninguém lia.
E quando dentro de casa a gente não aprende o caminho, a gente aprende na rua. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era igual a qualquer adolescente de hoje. Dizia que acreditava em Deus, mas vivia como se Ele não existisse. O que importava era a diversão, era viver do meu jeito. Deus, Ele podia esperar. Eu queria curtir, aproveitar, fazer o que me dava vontade. Afinal, eu era jovem, tinha a vida inteira pela frente. Só que essa ideia de depois eu vejo isso é uma das maiores mentiras que o diabo coloca na nossa cabeça. A minha esposa também não queria saber de Deus, mas o motivo dela era diferente. Ela tinha visto muita hipocrisia dentro da igreja. Gente falando bonito no púlpito, mas sendo podre por dentro. E isso fez ela criar um ódio de tudo que era cristão. A gente vivia nossa vida sem pensar no amanhã, sem propósito, sem destino, só existindo, sem saber para onde estava indo. Até que um dia, sem aviso, a vida bateu forte. Eu comecei a sentir um cansaço estranho, uma febre que não passava, e em pouco tempo eu estava na cama, sem conseguir me levantar. Fui para o hospital e quando vi, os médicos estavam dizendo que não podia fazer mais nada. A Covid-19 tinha tomado meu corpo, a minha respiração falhava. Eu senti que estava indo embora e quando fechei os olhos, eu descobri que a morte não era o fim, era só o começo. Eu senti quando meu corpo começou a desligar. Primeiro veio um peso estranho no peito, como se algo estivesse me puxando para baixo. Minha visão escureceu, o som ao meu redor foi sumindo, e então nada. Era como cair no sono, mas diferente. Não havia sonho, não havia paz, só o vazio. Mas de repente esse vazio se transformou em queda, uma queda longa, infinita. O vento cortava minha pele e o medo crescia a cada segundo. Eu tentava gritar, mas não tinha voz. Tentava segurar em algo, mas não havia nada. Era só eu despencando, como se estivesse sendo engolido pelo próprio abismo. O terror tomou conta. Eu sabia no fundo da minha alma que não tinha mais volta. Eu morri. E agora? Foi quando bati. O impacto foi brutal, como se meu corpo tivesse sido esmagado contra um concreto frio. O choque percorreu os meus ossos, mas o pior não era a dor física, o pior era onde eu estava. O cheiro de carne queimada e podridão me fez engasgar. O calor não era normal, era sufocante, como se queimasse de dentro para fora. Mas não havia fogo, só trevas, uma escuridão espessa, sufocante, cheia de olhos brilhando no meio dela. E então, os gritos. Eram gritos de dor, de desespero, de gente que já tinha perdido toda a esperança. Chamavam por socorro, imploravam, mas ninguém respondia. O medo tomou conta de mim, quando eu percebi que eu era um deles agora. Essa era a minha nova realidade. Essa era a minha casa. Mas o inferno não era só dor física, era algo pior. Eu revivia repetidamente os momentos mais horríveis da minha vida, como num pesadelo, só que real. Eu via minhas filhas, ainda bebês, nascendo prematuras e morrendo diante dos meus olhos. Enfermeiras entravam no quarto uma após a outra, trazendo a mesma notícia cruel. Elas não sobreviveram. Eu gritava, implorava para que aquilo parasse, mas não parava. Cada vez que parecia que ia acabar, começava de novo, sem pausa, sem trégua, sem saída. A percepção da eternidade me esmagou. Aqui na Terra, por pior que seja um dia, a gente sabe que ele vai acabar. Sempre há esperança no amanhã, mas ali não havia amanhã. Não havia segunda chance. Não havia esperança. Era só dor.
Eu queria acreditar que Deus ia me resgatar, mas Ele não estava ali. E no fundo eu sabia que eu não tinha o direito de pedir nada. Minha vida inteira eu ignorei a verdade. Achei que podia viver do meu jeito, que tinha todo o tempo do mundo para pensar nisso depois. Mas agora era tarde demais. Enquanto eu era consumido pelo desespero, algo surreal acontecia longe dali. Minha esposa Ashley, que nunca acreditou em Deus, sentia no fundo do coração que eu não estava apenas morrendo. Ela sentia que eu estava no inferno e naquele momento, sem entender o porquê, ela fez algo que nunca tinha feito na vida. No meio daquele tormento sem fim, enquanto eu revivia os meus piores pesadelos, algo estranho aconteceu. No começo, foi só uma sensação quase imperceptível, como uma brisa leve no meio daquele calor sufocante. Mas ali não existia brisa, não existia alívio. Algo estava diferente. Enquanto eu tentava entender, as imagens ao meu redor começaram a falhar, como se uma força invisível estivesse interferindo. O diabo continuava me torturando, me mostrando minhas filhas morrendo de novo e de novo. Mas de repente, algo mudou. Foi como se uma presença invadisse aquele lugar. E longe dali, minha esposa estava de joelhos, chorando como nunca tinha chorado antes. Ashley nunca foi de orar. Na verdade, ela zombava disso. Mas naquela noite, enquanto os médicos diziam que eu não tinha mais chance, ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. No fundo do coração, ela sabia que eu não estava apenas morrendo, eu estava perdido. Eu estava no inferno. O desespero tomou conta dela e, sem saber exatamente porquê, ela clamou: Deus, se o Senhor existe, me ouve, me ajuda, salva o Frank. Eu mudo, eu faço o que for preciso, mas não deixe ele ir assim. E naquele momento, a batalha começou. No inferno, eu senti uma força diferente e poderosa. No começo era só um sussurro, mas foi crescendo e de repente, sem aviso, mas como se uma força imensurável tivesse me arrancado dali. O diabo gritou. Eu não ouvi com os ouvidos, mas eu senti na alma. Ele não queria me soltar, mas não tinha escolha. Algo maior, algo muito mais forte estava me puxando. E então, eu subi. Foi rápido como um raio cortando as trevas. O calor sumiu, os gritos ficaram distantes e, de repente, eu estava em um lugar de escuridão calma. Não era o mesmo vazio de antes, era diferente. Não havia medo, não havia dor, havia paz. E então, eu senti a presença dele. Eu não precisava perguntar quem era, eu sabia, Deus estava ali. Quando abri os olhos, foi como voltar à vida, depois de ter passado uma eternidade no nada. O quarto do hospital parecia outro mundo comparado ao que eu tinha acabado de experimentar. Eu estava fraco, meu corpo doía, mas eu estava vivo. Respirei fundo e senti o ar encher meus pulmões. Era um milagre, eu sabia disso, e pela primeira vez eu não tinha dúvida nenhuma de que Deus era real. Ashley estava ao meu lado. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente nela. Antes mesmo de eu conseguir falar, ela segurou minha mão com força e disse: Eu sabia que Deus ia te trazer de volta. Eu tentei entender o que estava acontecendo. Como assim ela sabia? Foi quando ela começou a contar o que tinha acontecido. Como no meio do desespero, algo no coração dela dizia que eu não estava apenas morrendo, eu estava no inferno. E foi naquele momento que, pela primeira vez na vida, ela clamou a Deus de verdade.
Eu comecei a chorar ali mesmo, não só pelo que eu tinha vivido, mas porque de alguma forma Deus apenas não me resgatou do inferno. Ele alcançou a Ashley também. O milagre não foi só a minha vida ser poupada. O maior milagre foi que ele transformou os dois ao mesmo tempo. Eu chorei como uma criança quando eu vi Ashley dizer: Deus é real. Eu nunca imaginei que eu ouviria isso sair da boca da minha esposa algum dia. E naquele instante, tudo fez sentido. O inferno, o resgate, a presença de Deus. Ele não tinha apenas me dado uma segunda chance. Ele estava nos chamando de volta. Minha recuperação foi algo que os médicos não conseguiram explicar. Eles esperavam que eu ficasse meses debilitado. Mas em poucas semanas eu estava de pé. Ashley também foi completamente transformada. A depressão que a consumia desapareceu. Os vícios que aprendiam simplesmente perderam a força. Era como se Deus tivesse limpado tudo de uma vez. Como se dissesse: agora vocês pertencem a mim. E eu sabia que não tinha mais volta. Eu tinha visto o inferno. Eu tinha sentido o desespero de estar longe de Deus. E agora eu só queria uma coisa: nunca mais me afastar dele. Depois do que vivi, uma coisa me incomoda profundamente. Como as pessoas brincam com o ateísmo. Eu fui ateu e me arrependo amargamente. As pessoas encaram isso como se fosse algo bonito, inteligente, uma forma de se sentir superior. Dizem que acreditar em Deus é coisa de gente fraca, de quem precisa de um conto de fadas para suportar a vida. Eu já pensei assim. Eu também achava que a fé era coisa para os fracos e só a ciência explicava tudo. Mas sabe qual é a verdade? Até a ciência só existe porque Deus permitiu. Ele é o criador de tudo. A inteligência humana, o universo, as leis que governam a vida, tudo vem dele. Mas as pessoas não querem admitir isso. Preferem acreditar que são fruto do acaso, que a vida começou do nada e vai acabar do nada. Eu também pensava assim. E foi esse pensamento que quase me levou à condenação eterna. No inferno, eu vi a verdade que muitos negam. Deus existe e o diabo também. O céu e o inferno não são metáforas. Eles são mais reais do que qualquer coisa que você já viu ou tocou. Eu vejo gente zombando de Deus, dizendo que ele não existe, que a religião é uma ilusão. Vejo jovens tratando o ateísmo como sinal de inteligência, como se negar a existência de Deus os tornasse mais sábios. Mas sabe o que a Bíblia diz? Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Salmos 14:1. É exatamente isso. Só um tolo ignora a verdade, quando todas as evidências estão diante dos seus olhos. Eu sei que tem muita gente que só acredita no que pode ver, tocar, medir. Eu era assim, mas deixa eu te perguntar, você já viu o vento? Você já tocou a gravidade? Você já segurou um pensamento na mão? Não. Mas sabe que tudo isso existe. Então por que negar a Deus só porque não pode vê-lo com seus olhos físicos? Eu não estou falando isso para te convencer por palavras. Eu não preciso. O que eu vivi já diz tudo. Eu morri, meu corpo falhou e eu caí no inferno. Não foi um pesadelo, não foi uma ilusão, foi real. Eu senti, eu vi, eu ouvi o desespero, a dor, a certeza de que não havia mais volta. E deixa eu te falar uma coisa, 1 minuto lá é insuportável, mas o problema é que lá não existe tempo, não há fim, não há morte para te livrar do sofrimento. O corpo morre, mas a alma continua sentindo tudo, eternamente. Quem rejeita Deus não vai simplesmente deixar de existir, não vai dormir para sempre, vai abrir os olhos em um lugar onde Deus não está, um lugar onde tudo que é bom desaparece. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai rir,
Vai dizer que estou exagerando, que sou fanático, mas eu não me importo. Se eu tiver que gritar isso todos os dias pelo resto da minha vida, eu vou gritar. Porque Deus me deu uma segunda chance. E eu sei que muita gente não vai ter essa mesma oportunidade. Volte-se para Deus. Não espere passar pelo que eu passei para entender que Ele é real. Você pode achar que tem tempo, que pode viver do jeito que quiser agora e se preocupar com isso depois. Mas quem te garante que existe um depois? Quem te garante que vai acordar amanhã? O mundo está cada vez pior e, se você não percebeu, estamos bem no fim dos tempos. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus está voltando e quem não estiver com Ele será deixado para trás. Não se deixe enganar. A maior mentira do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. Porque quando alguém não acredita no inimigo, não se protege contra ele. Eu acreditei nessa mentira por anos, mas hoje eu sei a verdade. Deus é soberano, Ele governa tudo e Ele não quer que ninguém se perca. Se ajoelhe, clame, peça a Deus para te mostrar a verdade, porque Ele está ouvindo. Mas o tempo está se esgotando. Escolha agora antes que seja tarde demais. Deus te abençoe. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.